1997. O futebol brasileiro vivia uma época de ouro. Romário era o melhor jogador do mundo 2 anos antes. Ronaldo Fenômeno brilhava na Europa. Rivaldo começava a conquistar seu espaço. Mas, enquanto todos os holofotes apontavam para esses craques, no Rio de Janeiro, um jogador estava prestes a viver a temporada mais dominante de sua carreira. Seu nome era Edmundo Alves de Souza Neto, conhecido por todos como o Animal. Ele era diferente de qualquer outro atacante do Brasil. Não jogava apenas com técnica, jogava com raiva, personalidade, intensidade e uma vontade quase obsessiva de vencer. Depois de passagens marcantes pelo Palmeiras e pela seleção brasileira, Edmundo voltava ao Vasco carregando uma enorme responsabilidade. O clube vivia a expectativa de voltar a conquistar o Campeonato Brasileiro depois de anos de espera, e a torcida acreditava que aquele camisa 10 seria capaz de mudar a história. O futebol brasileiro já revelou inúmeros atacantes talentosos, mas Edmundo era diferente. Ele não dependia apenas da velocidade. Também não era apenas o finalizador. Seu maior diferencial era conseguir resolver qualquer situação dentro de campo. Se recebesse espaço, acelerava como poucos. Se fosse cercado, driblava. Se o marcador tentasse ganhar na força física, encontrava um atacante extremamente resistente. E quando parecia não haver espaço para finalizar, bastava um pequeno movimento para transformar uma jogada comum em um golaço. Os defensores viviam um pesadelo. Muitos sequer conseguiam prever o próximo movimento no camisa 10 vascaíno. Os números daquela temporada impressionam até hoje. Edmundo marcou 29 gols no Campeonato Brasileiro de 97. Um número gigantesco para um torneio extremamente equilibrado e recheado de grandes zagueiros. Terminou como artilheiro absoluto da competição e foi o principal responsável pela campanha do Vasco rumo ao título nacional. Mas seus números contam apenas parte da história. Muito além dos gols, Edmundo participava praticamente de todas as jogadas ofensivas. Voltava para buscar a bola, criava oportunidades para os companheiros, prendia a marcação e transformava partidas difíceis em vitórias. Era o tipo de jogador que mudava completamente o comportamento do adversário. Se alguém ainda tinha dúvidas de que 1997 era o ano de Edmundo, bastaram 2 partidas para o Brasil inteiro entender que estava diante de um jogador vivendo um nível quase impossível de repetir. O primeiro grande espetáculo aconteceu contra o maior rival, era Vasco e Flamengo, um clássico que parava o Rio de Janeiro. Um jogo onde a pressão era enorme e qualquer erro poderia marcar um jogador para sempre. Mas Edmundo parecia se alimentar justamente desse tipo de ambiente. Naquela noite, o camisa 10 simplesmente acabou com o clássico. O Vasco atropelou por 4-1 e Edmundo foi o protagonista absoluto. Cada arrancada levava desespero à defesa rubro-negra. Cada toque na bola fazia a torcida acreditar que mais um gol estava por vir. Enquanto milhares de flamenguistas assistiam incrédulos, o Maracanã explodia em festa. O Animal havia transformado um dos maiores clássicos do futebol brasileiro em um verdadeiro espetáculo vascaíno. Mas, por incrível que pareça, aquele ainda não seria o momento mais impressionante da sua temporada. Alguns meses depois, diante do União São João, Edmundo pisaria novamente no gramado sem imaginar que entraria para sempre na história do Campeonato Brasileiro. O que parecia ser apenas mais uma rodada, rapidamente virou um massacre. Um gol, depois outro e mais um. A cada ataque do Vasco, o estádio inteiro começava a perceber que algo completamente fora do comum estava acontecendo. Quando Edmundo marcou o 4º gol, a torcida já não comemorava apenas o resultado. Ela comemorava o privilégio de estar assistindo ao momento histórico. Veio o 5º, e quando marcou o 6º gol, naquela mesma partida, São Januário veio abaixo. Edmundo acabava de marcar 6 gols em um único jogo do Campeonato Brasileiro. Um feito raríssimo que permanece gravado para sempre na memória do futebol brasileiro. Naquele momento, não existia mais nenhuma dúvida. O Animal não era apenas o melhor jogador do Brasil em 1997. Ele havia se transformado em um dos maiores protagonistas que o Campeonato Brasileiro já viu.